Tá, agora eu vou gravar aqui. Então, pessoal, continuando, certo? A nossa aula. A gente teve que interromper aquele vídeo aqui por um problema técnico. Vamos continuar agora resolvendo a questão 6, certo? Daí deseja-se calcular a distância que um carro com velocidade constante, certo? De 72 km por hora percorre em um tempo de 20 segundos. Então, ele quer saber na letra A, qual a providência que se deve tomar antes de substituir esses valores dentro da fórmula ΔS igual a V vezes ΔT. Então, a providência é que tem que se transformar a velocidade para metros por segundo também, certo? Por quê? Porque se a velocidade está em km por hora e o tempo está em segundos, então nesse caso a velocidade também tem que ser passada para metros por segundo. Então é isso que ele fala aqui, ó. Deve-se expressar a velocidade e o tempo com a mesma unidade, né? Certo? Então, velocidade tem que ser transformada em metros por segundo. E aí na letra B ele pergunta, sabendo-se que 3,6 km por hora é 1 metro por segundo, expresse 72 km por hora em metros por segundo. Então toda vez que a gente vai transformar km por hora para metros por segundo, basta dividir por 3,6, certo? Então se eu tenho 72 km por hora, eu vou dividir por 3,6, certo? Aí o que a gente faz aqui? Iguala as casas decimais, certo? Coloca mais um 0, aqui, certo? E elimina-se as vírgulas. Aí o que a gente tem? 720 dividido por 36. Pego 72 por 36, dá exatamente 2, certo? 2 vezes 36 dá exatamente 72. Para 72 falta nada. Então tu abaixa o 0. O que tu vai ter aqui? Tu vai ter 0 dividido por 36 e tu coloca o 0 aqui. 20, né? Então tu vai ter um valor de 20. Então a gente descobre o quê? Que 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo, certo? Então foi o que a gente conseguiu aqui, ó. 72 km por hora é a mesma coisa que 20 metros por segundo, certo? Na letra B, utilizando o resultado da letra B, né, calcule a distância procurada. Então agora que a gente já tem, na letra C, né, quer calcular a distância. Agora que a gente já tem a velocidade, que é 20, a gente joga na fórmula. O senhor vence toda, né? ΔS igual a V vezes ΔT. Então o que a gente vai ter? O espaço igual a velocidade, que é 20, 72 km por hora 20, num tempo de também 20 segundos, né? De 20 segundos. Então a gente tem 20 vezes 20. Velocidade 72 km por hora, que vale 20 metros por segundo, vezes o tempo de 20 segundos. E aí, quanto é que vai ser o espaço percorrido? 2 vezes 2, 4, né? Com 2 zeros, eu vou ter o quê? 400. 400 o quê, pessoal? 400 metros, certo? Então foi essa a distância que ele percorreu, 400 metros. É ou não é um negócio divertido? Na questão 7, ele fala o seguinte, a expressão ΔS igual a V vezes T, né? Expressão do espaço, né? Que é válida para um movimento uniforme, ΔS e ΔC variam, certo? Variam enquanto V permanece constante, certo? A gente já falou, o espaço e o tempo podem mudar, mas a velocidade no movimento uniforme ela é constante. Então a gente quer saber o seguinte, qual é o tipo de relação entre ΔS e ΔT? A relação é essa, eles têm uma proporção direta. O que quer dizer isso? Que se aumenta o tempo, aumenta também o que? A distância. Quanto mais tempo o móvel se movimentar, maior vai ser a distância que ele vai percorrer, correto? Letra B, mostre com desenho qual é o gráfico, né, da posição pelo tempo. Então esse gráfico aqui, pessoal, esse aqui, vou tentar fazer aqui, ó, ST. Vou colocar aqui, ó, o gráfico, o eixo S na vertical e o eixo T na horizontal. Aí, olha, o gráfico vai ser uma reta, certo? Que passa aqui do zero e faz isso aqui assim, certo? Essa reta aqui é a reta que vai mostrar o movimento do carro com relação ao tempo, certo? Esse aí é o gráfico. Então, a letra C ele quer saber
O que representa a inclinação do gráfico do item B? Essa inclinação aqui dessa reta representa a velocidade, certo, pessoal? Essa inclinação representa a velocidade. Se a inclinação for grande, quer dizer que a velocidade dele é grande, ou seja, está percorrendo muito espaço em pouco tempo. Se a inclinação for pequena, quer dizer que a velocidade dele é menor, ou seja, está percorrendo pouco espaço em muito tempo, certo? Então, essa inclinação da reta vai indicar o que para nós? Vai indicar isso aqui, ó, a velocidade, certo? Que é o que está bem aqui, ó, o valor da velocidade. Beleza, pessoal? Vamos fazer a 8 ainda, tá? A última que faltava fazer, a 8. Na oitava questão, tem esse gráfico bem aqui. E em cima desse gráfico ele faz as perguntas, certo, pessoal? A gente vai responder tudo em cima desse gráfico. Ele fala aqui, ó, o gráfico deste exercício representa a posição de um carro contada a partir do marco zero da estrada, em função do tempo. Então tá aqui, ó, nesse eixo, como eu sempre falei para vocês aqui, ó, aqui está o eixo das posições, no eixo na vertical, e esse outro eixo aqui na horizontal é o eixo dos tempos, correto? Na letra A ele quer saber o seguinte: qual era a posição do carro no início da viagem, no tempo igual a zero? Então tu vem bem aqui no gráfico e tu vê que nesse tempo zero, qual era a posição dele? De onde está começando o gráfico? Bem daqui, ó, do quilômetro 50. Então tá aqui a resposta, quilômetro 50. O gráfico está começando daqui, do quilômetro 50. É daqui que a gente começou a ver o móvel, né, o automóvel. Letra B. Qual a posição do carro no instante t igual a 1 hora? Bem aqui, tu vem aqui, ó, 1 hora, tempo 1 hora, né, tempo 1 hora. Qual é a posição dele? 120, ó. No tempo 1 hora, a posição dele é 120. Então tu coloca bem aqui, ó. Tá aqui a resposta. A posição dele era no quilômetro 120, certo? Qual a velocidade desenvolvida pelo carro na primeira hora de viagem? Daí isso a gente já tem que jogar na fórmula da velocidade, pessoal. Qual é a fórmula da velocidade? Velocidade é o espaço dividido pelo tempo, pessoal, né? Você não pode esquecer disso. Velocidade média, né? É o espaço dividido pelo tempo. Olha, ele foi do quilômetro 50 para o quilômetro 120, está aqui no gráfico. Foi do quilômetro 50 para o quilômetro 120. Então, posição final dele, 120, menos a posição inicial dele, 50, sobre. Quanto tempo ele gastou para ir do quilômetro 50 até o quilômetro 120? Para ver o tempo, vem aqui embaixo. Olha. Foi de 0 até 1, ou seja, 1 hora. Então, dividido por 1, certo? E quanto é que vai dar aqui? 120 menos 50? 70, dividido por 1. E quanto é que dá 70 dividido por 1? 70, né? 70 o quê? A distância está em quilômetros, o tempo está em horas, então quilômetros por hora, certo? Quilômetro por hora, 70 km por hora. Beleza? Então essa aí foi a letra C. Vamos para a letra D, pessoal. Na letra D, em que posição e durante quanto tempo o carro permaneceu parado? Então, para saber quanto tempo o carro permaneceu parado, basta tu ver aqui, ó. Toda vez no gráfico no gráfico da posição pelo tempo que o gráfico ficar paralelo, né? Quando o gráfico fica paralelo, quer dizer que nesse pedaço aqui ele ficou parado. Ó. E onde foi que ele ficou parado? No quilômetro 120, ó. Ele ficou parado. Para saber quanto tempo, tu vem aqui para baixo, ó. Ele chegou no 120 a 1 hora e ficou lá, ó, até as 2 horas. Então, nesse período aqui que ele ficou parado, que foi o quê? De 1 até as 2 horas, ou seja, durante de 1 até as 2 foi quanto tempo? 1 hora, certo? Então, a resposta da letra D está aqui, ó. Permaneceu parado no quilômetro 120 durante 1 hora. Bem fácil, né, pessoal? Durante 1 hora. Beleza? Olha, já resolveu aquela da velocidade, a letra D aqui. E agora a letra E. Qual a posição do carro no fim de 4 horas de viagem? Então tu vem para o gráfico, olha. Quando foi às 4 horas, olha aqui onde ele está. Está bem aqui às 4 horas. Esse ponto aqui equivale aqui que quilômetro? Quilômetro 0. Então no instante 4 horas ele estava no quilômetro 0, na origem, né? Tá aqui, ó. Ele estava no quilômetro 0, certo? E na letra F, qual a velocidade do carro na viagem de volta? Bem, para voltar ele saiu do quilômetro 120
e foi para o quilômetro zero. Então vamos calcular a velocidade, letra F. A gente já sabe que velocidade é igual a espaço dividido pelo tempo, não pode esquecer isso, certo? Então a velocidade na volta vai ser, qual foi o espaço? Ele saiu do quilômetro 120 e chegou no quilômetro zero, então o quilômetro que ele chegou, que é o zero, menos o de onde ele saiu, que é o 120, menos 120, certo? Dividido pelo tempo. Quanto tempo ele gastou? Ele saiu do quilômetro 120, olha, às 2 horas e chegou no quilômetro zero a quanto? A 4 horas. Então, o tempo que ele chegou, 4, menos o tempo que ele saiu, às 2. Então a gente descobre que a velocidade dele na volta, 0 menos 120 dá menos 120 sobre 4 menos 2, 2. Certo? O que a gente vai ter aqui como resposta? Quando a gente divide um negativo por positivo, dá negativo. E 120 dividido por 2, 60. Menos 60. O que essa velocidade? Quilômetros por hora. Certo? Quilômetros por hora. Por que a velocidade é negativa, pessoal? Porque agora ele está como? Ele está voltando. Olha. Quando o gráfico mostrar a reta descendo, quer dizer que ele está voltando. Quando o gráfico está subindo, quer dizer que ele está indo. Então aqui ele foi, parou e voltou. Na ida, a velocidade positiva, na volta, a velocidade negativa. Falou, pessoal? Na próxima aula a gente vai continuar, só que agora vendo o resto de assuntos, certo? A gente vai continuar agora vendo gráfico de movimento com velocidade, com aceleração constante, que é o movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Que já vai ser o nosso próximo assunto. Valeu, pessoal? Então isso vai estar lá pelas próximas páginas, já que a gente vai ver isso já no próximo vídeo. Valeu? Por hoje a gente para aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tentem rever o vídeo e podem estar perguntando pelo WhatsApp ou pelo Sigeduc. Falou, moçada? Não esqueçam, quem não mandou ainda a tarefa de mandar, certo? Valeu, fiquem com Deus aí e até a próxima.